O porquê da reencarnação. Pode parecer pretensioso esse título, de uma certa forma até o é, né? Eu fiquei de apresentar esse trabalho às 8 horas da manhã de terça-feira. E provavelmente, se você ligou agora, que você viu a chamada, você estará vendo o gravado, porque eu tive que fazer uma antecipação, levando em consideração que amanhã de manhã a minha cunhada vai viajar e eu vou dar uma carona para ela lá, para que possa chegar no seu sítio lá em Guapimirim. Então, em função disso, não só a minha cunhada, como a minha mulher também, e depois a gente vai no final de semana, porque a gente tem coisas para fazer aqui. Então, em função disso, e já que houve a necessidade da gente sair cedinho, eu resolvi antecipar esse comentário a respeito da reencarnação. Então, quando as pessoas perguntam, mas por que falar de reencarnação? Porque é muito curioso. Reencontrar é uma coisa que sempre acontece na vida, não é? Você veja como a gente dorme. Quando a gente dorme, existe uma fase antes do sono pegar mesmo para valer, que é a fase da madorna, né? Então você fica naquela madorna e tal, e aí você tem 1000 pensamentos, ou 10, ou 15, ou 20, ou 1000 mesmo, não importa, até você pegar no sono. Quando você pega no sono, estou falando desta vida, não de outras vidas que eu vou falar mais tarde. Quando você pega no sono, o que acontece? Você, na realidade, se abstrai da vida, não é? Depois, quando você acordar, você vai ver que realmente você teve flashes de um sonho, ou vai lembrar, é mais raro a pessoa lembrar o sonho inteiro, mas de repente vai lembrar fragmentado. Mas o fato é que nesse período que você dormiu, é por isso que existe a necessidade do recolhimento, ou seja, de uma chave para você poder até trancar o quarto, né? Porque você está inteiramente à mercê do descanso e, consequentemente, vulnerável do ponto de vista físico, não é assim? E quando você acorda no dia seguinte, o que acontece? Você sabe do que aconteceu no dia anterior, de alguns dias anteriores talvez, de algum determinado dia que por algum motivo marcou época para você, né? Mas você não sabe o todo que aconteceu. Ainda ontem eu estava vendo uma parte da novela aqui da Globo, né? E conversando com essa minha cunhada que hoje vai fazer pernoite aqui em casa, a Sheila, que eu mando um abraço, e estava vendo coisas, lembrando coisas, porque coisas do passado, e de um passado bastante distante, que de repente acontece nas nossas cabeças e independe da idade que você tiver. Aí você pode estar se perguntando, Fernando, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o porquê da reentrada, o porquê da reencarnação. O que é isso? Porque, veja bem, tudo que a gente conhece de nós mesmos nesta vida é material, não é mesmo? Ou a gente pensa, a grande maioria, pensa em conhecer materialmente falando. No entanto, na medida que você evolui na utilização dos microscópios, por exemplo, você descobre que nada de material é consistente. Quando chega no mundo dos átomos ou da energia quântica, por assim dizer, é um negócio completamente diferenciado. Fernando Sérgio, está meio complicado. Onde é que você quer dizer? Quer dizer o quê? Eu quero dizer que não é nenhum absurdo a tal da reencarnação. Mas a maioria não acredita, ou a minoria expressiva não acredita, ou fulano não acredita, é um direito de cada um. Uma coisa que a gente tem que aprender
é que a gente não precisa ser inimigo do outro, que o outro pensa diferente. Agora, na verdade, se você raciocinar, o que eu quero dizer com a história dos sonhos é o seguinte: a vida é múltipla e a vida nossa nesta terra, nesse momento que eu acredito que você acredite, que você esteja vivo, a vida aqui nesse momento, ela é cercada de dias e noites, e que você dorme a cada noite para você acordar no novo dia. O novo dia que você acorda é uma outra vida, porque aquela já se foi. Então, se você vê o exemplo da vida física, mostrando a você que existe algo mais além desta vida física que nós vivemos. E que, com certeza, a vida verdadeira é a vida espiritual. Aí você poderia dizer, mas peraí, então toda criancinha linda, bonitinha, rosadinha, cheirosinha, gostosinha, toda criança um dia foi alguém? Foi sim, com certeza absoluta foi sim. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e nós somos criados, até o cachorrinho que está latindo, está fazendo companhia hoje para mim, na verdade atesta isso. Quer dizer, a multiplicidade de vidas. Basta você analisar. Outro dia parou na janela do quarto do meu filho o bicho-folha. Não sei se você já viu. Lindo, maravilhoso, parece uma folha, verdinho, verdinho. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, a engenharia para fazer um bichinho desse. Não é mesmo? Se você quer um carro maravilhoso, se é chegado a carro, outro dia vi um cara que é desenhista de carros. Meu Deus do céu, que espetáculo e ao mesmo tempo, que dificuldade deve ter. Imagine para criar uma formiga, não é? Então tudo tem uma relação com a criação. Esta é que é a verdade. E o porquê da reencarnação por uma questão de justiça. Ah, Fernando, não acredito. Eu acredito só nesta vida. É um jeito seu. É você que tem que acreditar ou desacreditar. É na medida em que a consciência, porque a fé só pode ser verdadeira se ela realmente for baseada em fatos reais. Essa que é a realidade, né? E espiritual é essa. Você acreditar que existe vida após a morte. Por exemplo, a morte é uma passagem. Não é claro que nós animamos esse corpo em que nós estamos vivendo, não é? Mas que no momento que a gente vai embora, é evidente que aquilo é uma lembrança pálida. Aquele cadáver que ali está é uma lembrança pálida do que nós fomos na vida real. Acredito que eu já estive em vários féretros, né, de amigos meus que se foram. Quanto mais idade isso vai acontecer, e às vezes não espera nem idade, né? Então o que acontece? Que você vê aquela pessoa ali querida e que você vai sentir muita falta dela, você vai ver que ali é um pálido retrato do que realmente ela era, porque o vício ela perdeu. Então, basta você fazer uma comparação que até é meio injusta, que eu digo, porque o ser humano é muito mais complexo que um carro, né? Mas você olha para o teu carro parado na garagem, aí ele pode ser lindo, bonito, velho, novo, não importa. Você sabe que o carro anda, né? Mas se o carro não tiver combustível, não tiver motorista, então não anda mesmo. No caso específico do carro elétrico, que agora está virando moda, o que ele tem de ter? Ele tem de ter energia. Se ele não tiver energia, é impossível. Se ele não tiver eletricidade em suas baterias, ele vai ficar lindo, maravilhoso, parado pro resto da vida, por toda a eternidade. Então, nós somos a energia que move este corpo. Esta que é a realidade. E nós temos as diversas fases, porque a vida, entre outras coisas, ela é uma escola e, ao mesmo tempo, ela ainda que sendo escola, ela também diverte. Então é por isso que existem as várias fases. A fase de neném, né? De bebê, a fase de garotinhos até 4, 5 anos, a fase da adolescência, a fase adulta e depois até onde der,
que a gente vai viver. Outro dia eu vi uma entrevista do John Travolta dizendo que, explicitando isso, ninguém sabe o dia que vai, né? Então a gente, ao invés de ficar de preocupação com esse dia que eventualmente vai chegar, a gente viva intensamente e responsavelmente o dia de hoje. Essa é a ideia, na certeza de que, quando passar do tempo, quando passado o tempo das nossas vidas físicas, seguiremos na vida espiritual. Aí a pergunta é inevitável, mas como é que é isso? A vida espiritual desprende-se a mente espiritual, que não é o cérebro, que é tão estudado através da medicina, etc. e que tais. Mas, na verdade, a mente espiritual, ela tem todo um arcabouço, né, chamado perispírito, que envolve o corpo físico da gente e que dinamiza este corpo físico, porque é energia de Deus, da parte divina. O que é essa energia de Deus? É que nós, aliás, Jesus nos disse: sois deuses, não é? Claro está que a nossa pouca evolução, não tem a história do anjo caído, essa pouca evolução mostra todas as guerras, as dificuldades, as maldades que eventualmente são feitas, não porque Deus é mau, mas porque, na verdade, significa que muitas pessoas são ainda hoje muito ignorantes quanto à realidade da vida espiritual. Então a promessa, quando o dia perguntaram, mas como é que é a história de salvação? A salvação é da ignorância. Basicamente é isso. Então, quando o publicano, se não me falha a memória, me corrijam se eu estiver errado, perguntou a Jesus, como é que eu consigo chegar ao reino de Deus e tal, e Jesus respondeu: em verdade vos digo, se não nascerdes de novo da água e do fogo, não verás o reino, não conseguirás ver o reino dos céus. Então é isso. Esse é um cachorrinho maravilhoso que eu tenho, um companheiro de jornada, né? E tem hora que ele fica entusiasmado. E é pequenino, quer dizer, veja bem, o valor do latido parece ser maior, mas não, é um shih tzu, né? É o todinho. Então eu coloquei aqui, o Alan Filho está dizendo: eu creio na reencarnação, eu também. Valeu, Alan. Boa noite, um grande abraço daqui dos Alpes Suíços de Realengo. Valeu, meu irmão. Então eu estou dando essa justificativa porque muita gente vai provavelmente ligar às 8 horas o computador e vai ver esse comentário. E esse comentário está sendo produzido a partir de mais ou menos, que tem uns 10 minutos, uns 15 para 11 horas da noite, em função do que eu disse, né, que eu vou ter que dar uma carona para minha cunhada e minha mulher, que vão lá no sítio da Sheila, por razões lá que tem que dar uma olhada lá nas coisas. E aí antecipou o horário, mas não muda nada, porque se você vai ver às 8 horas, você sabe que está se cumprindo o compromisso. Se você acordar às 7 horas da manhã e ligar, você já vai ver que ele está no ar. Então o que eu quero dizer é o seguinte: então eu coloquei ali como situação de atração, de comunicação, o porquê da reencarnação. E o porquê da reencarnação é por óbvio, não é? Então, mas como é que as pessoas esquecem de um passado? Ah, é? Então vamos lá. Quantos anos você tem de idade? Se você for de mais de 70 anos, você já viveu muito. Se você estiver com 30 anos, você está praticamente na metade do caminho. Se estiver com 15, mas não importa. Vamos pegar uma pessoa de 30 anos ou de 40, né, chamada meia-idade, e você vai ver o seguinte: tenta lembrar de algum caso pitoresco que aconteceu aos 40 anos de idade. Se foi aniversário de casamento, você vai lembrar, né? Se for batizado, patati, sai fora disso. Sai fora disso.
Vamos ver, você tem 30 anos, então vamos ver o que aconteceu há 10 anos atrás, não é? Exatamente no dia 27 de maio, há 10 anos atrás. Tenta ver. Conta a história do dia 27 de maio. Você vai ver o seguinte: se não foi o teu aniversário, você não é capaz de lembrar. Se não houve um fato, seja trágico ou de grande alegria, você não vai se lembrar. Por quê? Porque a mente consciente, ela tem que prestar atenção no consciente. A mente subconsciente, ela é um depositário de memórias. Mas esse depositário de memórias precisa ser acionado e nem excessivamente, porque senão vai atrapalhar a direção da mente consciente, que é aquela que de fato está vivendo a vida física. Percebe isso? Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte: se você não consegue lembrar algo que aconteceu no dia 27 de maio, há 10 anos passados, digamos a essa hora, o que você estava fazendo a essa hora? Como é que você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu numa outra vida, onde você era o mesmo espírito, mas você tinha um outro nome e uma outra família, digamos assim? Então, justamente por isso, porque as coisas são perfeitas. Então, é por isso que a gente não se recorda. Quando em hipnose, quando em terapia de vidas passadas, que eu tive a honra de participar e fazer durante muitos anos, mesmo a pessoa sendo ateia, se você regride a pessoa, ela vai chegar um momento, ou ela vai se impedir de falar qualquer coisa, ou ela vai dizer que teve uma vida passada. Eu me lembro teve uma época que eu dava aulas de parapsicologia, né? Que na verdade a espiritualidade, eu acho que a parapsicologia é um eufemismo, né? Eufemismo quer dizer o seguinte: a mesma palavra mais enfeitada, para falar de espiritualidade, né? Porque quando em faculdade você não assumia a espiritualidade como é uma hipótese, né? Eu entendo que seja assim. Então eu fiz várias regressões de vidas passadas, e uma delas me lembro de uma moça que eu vou preservar o nome, né? Porque eu não falei com ela que vou contar o caso. E ela, quando voltou da regressão hipnótica, ela viu e disse assim: olha, o Fernando, devo dizer para você o seguinte: agora eu sei por que eu amo tanto meu irmão. Ela, segundo o que ela viu da regressão, ela teve uma determinada época que já se perde ao longe, em que ela morou em Paris, e o irmão dela era o grande amor da vida dela. Imagine você. Então, essas hipóteses são hipóteses. Para muitos vão dizer: não, isso é balela, não, isso é exagero do Fernando Sérgio, não, cuidado, se ficar mexendo com essas coisas, elas ficam, olha, ninguém fica maluco se você tiver a certeza daquilo que você é. Isso é que é o importante. É apenas uma palavra de esperança, porque se tudo acaba com a morte, deixa tudo de ter sentido. Né? Aí vira esta bagunça que nós estamos vivendo aí, com gente assaltando gente matando gente fazendo guerra, né, por pedaço de terra. É uma bobagem muito grande. Né? Você vê a Ucrânia sendo invadida pela Rússia, né? E na verdade para quê? Para ter mais terra. E outra coisa, quanto tempo que é a nossa vida aqui na Terra? Muito provavelmente, em termos da eternidade, menos de um segundo. Não é mesmo? Então as pessoas ficam, porque descrentes, elas começam a se perder, ou então se dividem em muitas e muitas religiões. Nada contra as religiões, mas tudo contra aquela que diz: não, eu tenho a verdade, o outro não sabe nada. Então logo eu sou o povo de Deus. Ora, meu Deus do céu, que bobagem, né? Na verdade, nós somos todos. Enquanto não nos entendermos como seres humanos e convergentes, vai haver esse tipo de sofrimento, vão haver doenças. E como é que isso muda? Isso só muda através de um aprendizado maior.
Aí vem aqueles adversários e dizem assim, poxa, mas a humanidade, Fernando Sérgio, tem 8 bilhões de pessoas. Então como é que seria isso? Né? Começou lá com Adão e Eva. Primeiro que Adão e Eva é uma forma fantasiosa de se falar para pessoas que eram bem desprovidas de conhecimento, lá de antigamente, de uma coisa que nós chamamos, nós espiritualistas, espiritistas, chamamos de raça adâmica, ou seja, os primeiros que aqui chegaram. Mas basta você ver as diferenças étnicas, ver aqui o Fernando Sérgio, quer dizer, ítalo-latino-americano, digamos assim, né? Ver o negro, ver o amarelo, por exemplo, como se fala, né? Ver os tipos de pessoas altas, baixas, gordas, magras, as diversas religiões, e você vai ver que a origem de tudo ela é múltipla, multifacetado. Mas então de onde é que veio tanta gente? Veio do incognoscível, veio daquilo que não é conhecido até hoje, não é? E que na realidade é a verdadeira vida que habita a quarta e a quinta dimensões. Então, mas ainda assim, é muita gente. Agora, vê o tamanho do mundo, vê o tamanho do universo, minha gente. Não é? O Carl Sagan, o grande cientista, autor de Eram Deuses os Astronautas, certa feita na NASA, isso está na internet para quem quiser ver, uma baita de uma nave espacial. Foi uma, não tão baita assim, não era tão grande, mas era suficientemente grande para ir até além de Saturno, Plutão, Netuno, essas coisas todas. Então, quando mesmo ela tendo passado, depois de muitos anos, por todos esses planetas, ela já estava para ser desligada. Quando Carl Sagan falou, olha, vamos virá-la para tirar uma foto contrária. Mas vamos ver. E viraram a nave tirou a foto, essa foto está na internet, e num espaço, digamos assim, você olha para o teu celular agora, tá? Num pontinho que seria, digamos aqui nessa posição aqui, num pontinho assim, um pontinho azulzinho era a Terra. Então você acha que todos esses planetas, todas essas constelações, todas essas galáxias são apenas para a gente ver? Então, é questão de usar o exercício, usar a inteligência para saber o porquê da reencarnação.